Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Pimentel, advogada, professora universitária, e hoje estou aqui nesse belíssimo evento para compartilhar com vocês um pouco dos meus estudos atuais. Sou membro da Comissão Especial de Responsabilidade Civil da OAB-RS e, com isso, tenho dedicado algumas horas para conhecer sobre as indenizações, reparações, todos esses processos que envolvem o dano. E aí, vou começar falando para vocês qual é a minha provocação de hoje, através da pauta da nossa palestra. O título é Quanto custa o que tu postas? Por que deste título? A gente tem ouvido e visto cada vez mais as interações ganharem outro palco. As pessoas já não se encontram como era antes, presencialmente. Vejam que nós estamos em ambientes diferentes, tratando de um mesmo tema. E com isso, acaba que, por vezes, há uma certa confusão. Será que a relação que não é estabelecida mais presencialmente está desprovida de normas jurídicas? Será que eu posso realmente utilizar este ambiente virtualizado para emanar ali aquilo que me convém, aquilo que eu acredito que é verdade? Tenho essa liberdade de expressão? Pois bem, para tratar disso, que vem o nosso encontro de hoje. E aí, a primeira informação importante, e vejam que eu não pretendo findar com as pautas, nem trazer verdades, apenas expressar aqui um pouco dos meus estudos atuais, é que a palavra responsabilidade merece, e nela cabe um S ao final. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos, e no direito nós temos responsabilidades, e que todos os atos, eles acabam gerando, por vezes, reflexos em diferentes áreas. O mesmo acontece com o que se passa lá na rede social. Então, uma postagem que eu faço, uma interação, ela vai gerar diversos reflexos. Pode trazer responsabilidades na esfera trabalhista, responsabilidades na esfera penal, responsabilidade na esfera tributária. Aqui o nosso encontro de hoje vai focar exclusivamente na responsabilidade civil. E por isso eu começo resgatando o conceito, bem coisa de professora, mas para que nós estejamos no mesmo ponto de partida. O que é o conceito? Como nós podemos conceituar a responsabilidade civil? Como toda ação ou omissão que gera uma violação de uma norma jurídica, seja uma norma legal ou contratual. E isso faz com que surja o dever, a obrigação de reparar o ato danoso. Nós não estamos falando aqui, necessariamente, de um crime, por exemplo, de um ato ilícito. Às vezes, o simples excesso do seu direito já vai dar vida à responsabilidade. Então, primeiro passo, né, na nossa listinha de percorridos aí, de caminhos, a nossos pontos a passar é o conceito de responsabilidade civil, porque com ele nós podemos já eliminar um aspecto duvidoso. Vejam, ação ou omissão que atinge uma norma jurídica, seja ela legal ou contratual, gera o dever de reparar. Quando eu posto, quando eu escrevo, não é uma ação. Quando eu vejo algo na minha rede social e eu poderia apagar ela, deixo, não é uma omissão? E aí já começam, né, as certezas, as informações importantes. Então, se a minha casa é a minha propriedade, o meu ambiente virtual também é minha responsabilidade. Tenho que zelar pelo conteúdo que ali está. Como a gente cuida do quarto que a gente está, como a gente cuida da comida que vai servir, né, quando vem alguém nos visitar, o ambiente virtual que está a nós vinculado ou por onde nós passamos também demanda que nós tenhamos ações adequadas, que estejam de acordo com o que aquele ambiente social permite, e que se não tivermos ações adequadas ou optarmos por omissões quando deveríamos agir, tenhamos aí sim o dever de reparar. Bom, e onde exatamente está? É importante que a gente tenha muito claro, então, que essa questão de responsabilidade civil, esse dever
jurídico sucessivo, ele vem de um dever jurídico obrigatório. Então, é algo lícito. De novo, repito, é algo lícito que eu tenho como base e que não foi observado, que gera esse dever de reparar. Estou falando reparar, mas é importante que vocês saibam ou lembrem-se, já sabem, que tanto posso reparar como ressarcir. Vou ressarcir aquilo que tem um valor financeiro, né? Vou ressarcir R$ 50 correspondentes a um copo que eu quebrei. Vou reparar o que não tem valor econômico, mas que o direito acaba dando um número como forma. Uma dor, uma vida, um sentimento. Tanto reparação como ressarcimento estão dentro do direito, da responsabilidade civil, e podem sim ter como lastro o que vem lá das redes sociais, do que postam as pessoas que por lá circulam. A base legal para a reparação, obviamente, vocês devem já ter essa informação muito clara, se são como eu, os apaixonados pelo direito civil, os civilistas, mas se não são, vale citar artigo 186 do Código Civil. Temos na Constituição Federal o direito à privacidade, liberdade de expressão, que também acaba, por vezes, auxiliando. Existe também a disposição na Lei Geral de Proteção de Dados, que garante a minha intimidade, e a ela também está vinculado muito da responsabilidade civil, especialmente nesses ambientes virtualizados. Artigo 186, que traz a questão da ação ou omissão, negligência, né, seja ela voluntária ou não, imprudência, gera o dano, por consequência, gera o dever de indenizar. Tenho que ter o nexo causal, então tenho que ter o dano, a ação, o dano e o elemento nexo causal que me coloca naquele espaço capaz de atrelar a dor que alguém sentiu, a vergonha que alguém sentiu com a conduta que eu adotei. Vão aí imaginando o ambiente jurídico. A dor que eu causei, a conduta, a dor que o outro sentiu, parecem palavras desconexas? Nem tanto. Muito pelo contrário, são termos que são fundamentais. Existem alguns doutrinadores que não utilizam apenas os 3 elementos, mas eu me valho deles porque me parece mais adequado, inclusive para o momento que é o entendimento majoritário. Nós temos que ter estes 3 elementos: o dano, o nexo causal e o meu agir ou omitir. Além disso, a gente também encontra alicerces no artigo 187 do Código Civil, que diz o quê? Não é somente a ação ou omissão que gera o dever de indenizar. Quando alguém excede manifestamente os limites que deveriam ser observados em razão da sua condição econômica, por exemplo, ela também deve reparar. Isso também é conceituado, também é uma situação que gera a reparação ou o ressarcimento. Agi dentro da legalidade, mas não respeitei o limite, fui manifestamente excedente, devo indenizar. 186, 187, mais 927. Por quê? É no 927 que a gente encontra a conexão destas informações, mais do que elementos. Se vocês buscarem aí no Vademecum, no site do Planalto, no Código Civil que vocês têm em mãos, o artigo 927 fala que aquele por ato ilícito, estão previstos no 186, 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Isso aqui a gente já poderia, com plena certeza, observando a base legal, afastar qualquer pretensão ou argumentos que digam aquilo que é postado nas redes sociais não causa reflexos. Eu não tenho dever de indenizar.
ou ainda comportamentos irresponsáveis que são fomentados pela falsa crença de que nada acontecerá. Porque sim, vai acontecer. Nós temos base legal que justifica a condenação caso você não ande de acordo com o que manda a norma jurídica, seja aí uma norma legal ou uma norma contratual. Falei da Constituição Federal, que protege a minha privacidade, que me dá liberdade de expressão, liberdade de manifestação, inclusive lá nos preceitos básicos do artigo 5º. E aí talvez vocês estarão, não, prof, ok, existe o artigo 186, 187, 927, mas a minha liberdade de expressão, não preciso me calar, posso falar o que eu penso? Cuidado, vamos prosseguir, você até pode, mas existem algumas singularidades que vão gerar um dever de indenizar, como nós vamos ver a seguir. Ainda falando da questão de referência jurídica, de bases legais, importante que a gente faça um parênteses para lembrar quais são os tipos de dano. Pessoal, tem o dano moral, tem o dano material, e aí no dano material a gente precisa falar do lucro cessante, não apenas do prejuízo que eu tive, mas do que eu deixei de ganhar. E existem alguns juristas que fazem diferenças, como se fosse o positivo e o negativo. Não é só aquilo que eu perdi. A expectativa do que eu deixei de ganhar também faz parte das reparações que devem, aí do ressarcimento ou reparação que deve ser feita. Mais comum, dano moral. A minha dor, o sentir, que vai além de mero dissabor. Não é um incômodo, não é um mal-estar, é algo que de fato macula a minha alma. Algo que dói lá dentro. E danos materiais. Não falei dos estéticos, porque aqui não caberia em razão da particularidade que está sendo objetivada, né, que são as redes sociais. Dano material, o valor que eu gastei. Lucro cessante, aquilo que eu deixei de ganhar, e faço um parênteses maior para vocês aí, quem gosta desse tema, o risco reputacional. Imaginem se eu fosse uma influencer famosa, quanto eu deixaria de ganhar em contratos caso fosse veiculada a minha pessoa a prática de uma conduta racista. Mesmo que eu não perdesse nada, que logo fosse comprovado que eu não fiz, e aí eu não vou receber ações indenizatórias, não precisarei gastar para me defender nem nada, mas o que as pessoas vão pensar fará com que muita gente não queira me contratar. A minha reputação será maculada. Muitas vezes isso acaba sendo um prejuízo muito maior do que todo o valor econômico que eu tenho que empreender, que eu tenho que investir. Então, quem trabalha com essa área, quem tem interesse nessa área, é um aspecto que, se eu for trabalhar defendendo quem é agredido, porque há, de certa forma, uma agressão, atento para os elementos para ver se foi potencializado o dano. Se eu vou trabalhar olhando e defendendo os interesses de quem está do outro lado, de quem poderia, talvez, ofender, vamos cuidar da questão do risco reputacional. Bom, feito esse parênteses, acredito que é importante, até, né, pensando em organizar essa fala, separei alguns números, porque quando a gente fala de responsabilidade civil, muita gente, inclusive que trabalha com responsabilidade civil, não tem noção do impacto de números. Como assim, prof, impacto de números? Quantas ações judiciais versam sobre esse tema? Então, de novo, né, se nós somos aí os que vão trabalhar para evitar, existe um número vasto de processos que, por conta de não ter o conhecimento preventivo, existem. E se nós seremos os que vão judicializar, vamos conhecer um pouquinho mais para saber como instrumentalizar este processo
para que a gente receba aquilo que vale o dano do nosso cliente. E aí eu fui lá para o CNJ, tem um estudo muito importante, que é a Justiça em Números. Anualmente, o CNJ disponibiliza alguns relatórios a partir das situações que são judicializadas. E quando a gente observa, 2023 ainda não está disponível, mas o de 2022 traz números bem expressivos. Por quê? Quando fala de julgados da Justiça Estadual, logo no topo dos assuntos mais demandados, nós encontramos, adivinhem o quê? Espécies de contratos. Logo em seguida, responsabilidade civil do consumidor. E como o quinto assunto mais importante nesta lista, a responsabilidade civil e indenização por dano moral. Só estas pautas representam números bem expressivos, porque somando quase 6% de todos os processos nas justiças estaduais do nosso país versam diretamente sobre responsabilidade civil, seja nas relações consumeristas ou nas relações cotidianas. Então, gente, isso já sinaliza para não banalidade, mas relevância da temática e importância de conhecer esses detalhes, não apenas para quem se preocupa aí com quanto será a indenização nas redes sociais, mas nas ações ou omissões que geram danos e, com isso, prejuízos. Por que falar de redes sociais e responsabilidade civil? Esses números que eu acabei de falar para vocês, obviamente, não se tratam das relações que as pessoas estabelecem nas redes sociais. Mas nosso país, no ano de 2022, contava com 159 milhões de usuários de redes sociais. Vejam que é um número elevadíssimo se nós contarmos aí com toda a população. 74,29% da população brasileira interage em alguma rede social, sem contar aqueles que interagem em mais de uma rede social. Nós somos o quinto maior país conectado, né, com o número de usuários conectados no planeta Terra. Então, se ali estamos, obviamente, a quantidade de interações também fomenta dificuldades de relacionamento. E essas dificuldades de relacionamento, ações ou omissões que causando dano, remetem para o dever de indenizar. Segunda vez que eu afirmo, né? Primeira vez, não digam mais que não há dispositivo jurídico, porque há dispositivo jurídico, sim. Viram que tem lá o 186, 187, 927. E ele não diz apenas relações presenciais. Ele fala das relações interpessoais. Segunda vez que eu vou afirmar que tem. Agora aqui, né? Dificuldades, ações ou omissões que maculam a minha imagem, meu dia a dia, meu patrimônio. Novamente, encontro lastro para ter dever de reparar. Não dá para dizer que o que tu postas sempre vai custar zero, porque pode ser, sim, que gere dever de indenizar, e nós vimos que muita gente está neste ambiente. Não sei se vocês já pararam para se perguntar, bom, 159 milhões de habitantes no Brasil atuam nas redes sociais. As que redes sociais são essas? Trouxe para vocês. Dentre esses brasileiros que estão nas redes sociais, a mais popular de todas, YouTube. E aí vocês vão dizer, mas o YouTube não é um canal? Não só. É uma plataforma onde a gente insere conteúdo, mas há possibilidade de interação. Se há possibilidade de interação, há a possibilidade de estabelecer relações. Estabelecendo relação, pode ser que eu pratique um ato ou adote aí, né, uma omissão que gera o dever de indenizar.
Em segundo lugar, nós temos o Instagram. Em terceiro lugar, nós temos o Facebook. Depois, TikTok. Para vocês terem uma ideia, 89% das pessoas que vivem no Brasil e que são usuários de redes sociais, de alguma maneira, ou estão ou utilizam o YouTube. 85% o Instagram, 84% o Facebook. E aí, né, vindo ali já com um número um pouco mais simplório, 49%, utilizam o TikTok. Não significa, obviamente, que estão o tempo todo, mas têm contas, fazem consumo de conteúdo destas plataformas, destes provedores. Logo, em quinto lugar, nós temos também outros, Pinterest, Twitter, LinkedIn, que também tem aí sua importância. Bom, mas nas redes sociais, eu consigo visualizar esta responsabilidade? Sim, já viram, já passamos, já repeti, né? Só que tem mais um detalhe. Além das normas gerais que eu falei para vocês, nós temos ainda uma lei específica, que é o Marco Civil da Internet, lá de 2014, a Lei 12.965, que diz que é obrigatório, só no Brasil, né? A gente não vai entrar aqui no mérito de questão de jurisdição, também não vou entrar no mérito de nós não pagamos para utilizar rede social, por isso talvez sejamos nós os produtos, que aí a gente entraria em uma seara que vale um outro encontro, mas é importante sim que a gente tenha ali algumas referências do Marco Civil da Internet, que é quem estabelece a forma que acontecerá, que será organizada de maneira geral, traz princípios, garantias, direitos e deveres para os usuários. E logo, nas suas primeiras manifestações, disciplina o uso e a responsabilidade. Lá no artigo 2º fala, né, a disciplina, que disciplina do uso da internet no Brasil, e tem também as questões relacionadas ao funcionamento, respeito e liberdade de expressão. Marco Civil da Internet regula a liberdade de expressão. Logo, no artigo 3º, a gente também encontra algumas questões relacionadas a princípios. Não é que neutralize o ambiente virtual, mas dá regras gerais, dizendo que a gente tem garantia de liberdade de expressão, comunicação, manifestação do pensamento, nos termos da Constituição Federal. Proteção à privacidade dos dados, preservação e garantia da neutralidade das redes sociais, tudo isso são temáticas que vocês encontram lá no artigo 3º da Lei do Marco Civil Regulatório aí da Internet. Por que eu trago isso? Porque esse é o ponto que mais causa dúvidas. No momento em que as pessoas encontram uma legislação, que é o Marco Civil, das redes sociais, da internet, e com isso redes sociais, há uma confusão de que a liberdade de expressão permitirá que você poste o que quiser e nada acontecerá. Vejam bem, não é por aí que andam as coisas. Por quê? Aí, se a gente vai lá para o artigo 18 desta mesma norma jurídica, nós encontramos ainda a informação nos artigos 7º, os direitos do usuário, né, que vale fazer uma leitura, a inviolabilidade da intimidade privada, a vida privada, sigilo do fluxo de comunicação, tudo isso está lá. Só com ordem judicial pode, de fato, ser publicado, e alguns cuidados, inclusive, na armazenagem dos dados. Quando vai para o artigo 18, diz ainda o seguinte, né? Até acho que eu vou primeiro explicar a questão dos particulares, depois eu falo do artigo 18. Então, quanto custa o que tu postas? Se você é um usuário e está postando algo que ofenda outro usuário, excedi a minha liberdade de expressão, excedi a minha liberdade de manifestação, tenho sim, e claro, lembrem dos 3 elementos. A minha ação ou omissão, o nexo causal e o dano. Existem os 3 elementos e aquilo que eu postei excedeu o que é dos pares, o que é aceito naquela determinada situação,
tem o dever de reparar. A reparação é de quanto, prof? Já que tu falaste que ia dizer quanto custa o que tu postas. Vai depender da capacidade econômica das partes envolvidas e da amplitude do dano. E aí, alguns julgados que exemplificam os números. Uma postagem de alguém que não é publicamente conhecido, mas que foi divulgado em perfis, ainda que perfis fechados, mas perfis que existam ali de fato, 3, 4, 5, até 8 mil reais, quando em uma única rede social. E aí vejam que os magistrados, embora talvez não tenham essa noção tão detalhada de quais são as redes sociais mais utilizadas, verificam sim em qual rede foi, qual a intensidade, quantas vezes foi postado, até mesmo mensagens que são reproduzidas, enviadas na rede social e reproduzidas de forma pública, mesmo em perfis fechados, postada pela pessoa, geram esses deveres. Quando os usuários são pessoas públicas com uma condição econômica, não só o ofendido, mas quem ofende mais expressiva, utilização de várias redes sociais ou de menções em vários momentos, essas indenizações ganham patamares maiores. 15, 20, 25 mil reais. Dados, obviamente, do estudo que se limita ao estado do Rio Grande do Sul, e julgados que aconteceram no ano de 2022 e 2023 são as minhas bases para estes exemplos que eu dou para vocês. Indo já para o final da minha fala, quanto custa o que tu postas? Postei algo como usuário, falando, desqualificando, ofendendo, agredindo, atingindo, além de um mero dissabor. Não foi só porque eu não gostei, mas de forma agressiva, de forma que gere uma mácula ao dano ou ao patrimônio, vou reparar de acordo com a minha capacidade econômica, quantidade de vezes que fiz e quantidade de redes ou publicações que acabaram sendo vinculadas a essa determinada situação, com condenações de 3 a 25 mil reais. Bom, e a segunda parte é a rede social propriamente dita. Os provedores não precisam pagar, prof. Foi o que eu mais escuto também. Provedor nunca é condenado, porque o artigo 18 fala, né? O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro. Desde que, e aí vem a sequência, não fiquem só no 18, desde que quando houver uma ordem judicial para retirada, para exclusão, ele não for inerte. Tá, pessoal? Então, existem sim condenações de provedores dessas mesmas redes que são as mais populares no Brasil, no nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul, que é de onde eu falo, mas elas sempre estão vinculadas a uma inércia excessiva. Não responder à ordem judicial, retardar a exclusão de um conteúdo que é manifestamente indevido, inadequado. Ou ainda quando reportado diretamente para a plataforma, não é dado devido alicerce. Se foi simplesmente postado, sem comunicação da rede social, ou sem a busca das ferramentas adequadas, não vem indenização. Muito difícil. Agora, quando o provedor ou a rede social é demandada, é acionada, e não só judicialmente, casos mais graves pode ser extrajudicialmente, e não há retorno em tempo considerado hábil, considerado adequado, existe também o dever de reparação, com numerários que variam muito de acordo com a intensidade do dano, mas encontrados aí no nosso Tribunal de Justiça do Estado, 8, 10, 12, até 18 mil reais. Podemos, então, sair por aí postando tudo que nos convém? Depende, né? Pode, mas lembre que a rede social não é um ambiente sem norma jurídica. O dever de reparar está também alicerçado no que você pratica ali.
O provedor vai ter o dever de reparar quando ele ficar inerte, e o usuário vai ter o dever de reparar quando ele exceder o seu direito. Direito de liberdade de expressão e o direito de manifestação. Não pode ir além. Teria eu muitas outras pautas, vários julgados sobre o tema, algumas comparações, inclusive, mas como a ideia é instigá-los neste primeiro momento a refletir e estudar sobre esse tema, vou parar por aqui minha fala. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenha sido aí um momento produtivo, né, de conhecer um pouquinho mais sobre o cenário da responsabilidade civil e espero também encontrá-los presencialmente nesse evento tão magnífico que está sendo realizado ao longo do mês de junho. Um abraço para todo mundo, prazer estar com vocês e até a próxima!